gente muito querida, nós entramos agora, né, depois do Domingo da Santíssima Trindade, numa longa jornada para nós atravessarmos o ano todo até o início do Advento. A gente chama esse tempo do tempo comum e nós já vamos no 12º domingo do tempo comum. E quem vai andar conosco, fazer companhia nessa longa jornada de domingos, é o Evangelho de São Lucas. Um Evangelho atento aos pobres, um Evangelho da alegria, um Evangelho do Espírito Santo. E o que nós temos para o Evangelho desse domingo é tirado do capítulo 9. O capítulo 9 de São Lucas, que é um capítulo muito especial, né? Ele termina o ministério de Jesus na Galileia e começa, o que é muito próprio de São Lucas, a lenta subida de Jesus para Jerusalém. E o que diz esse capítulo 9? Né? Ele começa com Jesus mandando os discípulos anunciar o reino. Se aquilo que ele vinha fazendo, ele entrega agora na mão dos 12, dizendo: vocês vão. E eles saem. Mas ali no meio tem uma observação. Herodes. Diz que o Herodes estava muito intrigado, porque ele diz: eu mandei degolar o João Batista, e agora tem gente dizendo que um tal de Jesus, quem é esse Jesus aí, que diz que ele é o João Batista redivivo, outros estão falando que é o Elias, ou que é um profeta que voltou. E Jesus vai com os apóstolos para um canto, para dizer: agora conta para mim. Mas não deu para contar nada do que tinha acontecido, porque o povo percebeu, juntou, e Jesus tem pena daquele povo e multiplica o pão para aquela multidão que estava com fome. E aí Jesus se retira para um lugar sozinho. E é essa narrativa, diferente dos outros evangelhos para esse episódio, diz que Jesus ficou sozinho rezando, né? E quem tira Jesus da oração são esses apóstolos que chegam lá e falam para Jesus, né? O que ele está fazendo ali, né? Mas é Jesus que pergunta para eles: fala aqui para mim, o que a multidão está falando a meu respeito? Aí o Pedro se adiantou e falou assim: olha, tem gente que fala aquilo que Herodes andou falando. Gente falando que é João Batista, que o Senhor é um Elias, ou algum dos profetas. Mas aí Jesus faz a pergunta para eles, né? E faz para nós também. E vocês, quem dizem que eu sou? Essa é muito importante, porque a gente vai tocando a vida, Jesus está aí, né? Mas como mais um personagem no meio da história. E Jesus pergunta, e Pedro, muito direto, diz: o Senhor é o Messias de Deus. Messias, que significa ungido, o Cristo. E aí Jesus diz para eles, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou indo agora, né, para Jerusalém. E quem vai me seguir precisa saber de uma coisa: eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado pelos sinédrio, que são senadores, era o poder político, né? Mas também pelos sumos sacerdotes, as autoridades religiosas, pelos doutores da lei, que eram os que estavam ali no dia a dia e orientavam o povo o que era a lei, o que ele tinha que fazer. Ele diz: eu vou ser rejeitado pelos 3 poderes. Mas não só rejeitado,
eu vou ser colocado à morte, vou ressuscitar no terceiro dia. E quem quiser vir atrás de mim, né, vai ter que renunciar a si mesmo, tomar a cruz. E era sempre aquela viga que o condenado carregava, porque o pau já estava plantado lá onde ele ia ser levantado. Mas ele tinha que carregar aquele pedaço da cruz. Ele diz, vocês vão ter que carregar. Né? Então, que a gente nesse primeiro domingo, a gente abre o coração para seguir Jesus. E ele diz, olha, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por mim, vai ter essa vida de verdade. Que nós iniciemos esse caminho de Jesus para Jerusalém, onde ele vai agora dizer muita coisa para todos nós, e que ele seja sempre para nós luz, caminho, vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.